Eu paguei quase 10 mil reais na minha passagem para Inglaterra. Uau. Mas foi porque eu fui bobo, fui besta. E talvez muitas pessoas não saibam disso e elas talvez paguem muito mais como eu paguei também. Então já é um alerta aqui, eu não sei como vocês se prepararam para isso. Eu decidi que queria ir para Inglaterra, show de bola. Fui lá na agência, fechar com a agência. Fechei o intercâmbio e falei, daqui a pouco eu compro a passagem. Fui deixando. Comprei a passagem 3 meses antes apenas de ir pra Inglaterra. Então, quando eu fui ver, há uns 6 meses, 7 meses antes, estava 3.000, 3.500 a passagem. Ela pulou para 8 mil reais. Eu tive que pagar 8 mil reais, porque senão eu não iria pra Inglaterra. E já tava tudo fechado. E já tava tudo fechado. Então, um erro que eu cometi, eu começaria pela passagem aérea, já de primeira. Principalmente pra Inglaterra, que não precisa de visto. Não é aquela questão dos Estados Unidos que, poxa, eu vou comprar a passagem, mas aí eu não consegui o visto e às vezes a passagem não é nem reembolsável. Sim. Então, como que foi a experiência de vocês pra comprar a passagem aérea do intercâmbio? Eu começo? Pode ser. Então, bora lá. Bom, no meu caso, foi um pouco parecido. Porque eu tava muito na dúvida também pra onde ir, né? Eu tava na dúvida entre Canadá, inclusive, e Austrália. Uau. Assim, gente, eu nem sabia a existência da Nova Zelândia, só pra vocês saberem disso. Uhum. Nem sabia que era um país que existia. Enfim. E então comecei a ir em busca, né, a fechar os processos lá do intercâmbio, tudo. E deixei, acho que faltando, uns 5 meses, assim, pra comprar a passagem. Que, assim, não é tão próximo que nem você que deixou 3 meses, mas o meu foi uns 5 meses. E eu mudei de ideia de última hora. De última hora, quando eu conheci, né, quando eu vi Nova Zelândia, eu falei, gente, o que é isso? Que país é esse? Que eu nunca tinha visto, não tinha nunca nem ouvido falar. E quando eu fui, eu acho que por ser um país que nem muitas pessoas conheciam, quando eu fui procurar a passagem, eu não achei tão caro, tava 3 mil reais a passagem. Caraca. Faltando 5 meses. Que ano foi isso? Foi em 2017. Show. Não sei como é que tá agora o preço, assim, dependendo, não sei, do mês que você vai e tudo. Acho que isso também interfere, né? Mas que eu me lembre, eu tava fechando o intercâmbio para ir em abril. E quando eu fui pesquisar a passagem, tudo, mais ou menos uns 5, 4 meses antes, assim, foi mais ou menos esse preço. 3.500, 4 mil. Boa. E de volta. E de volta. E de Uau. volta. Eu pensei que ia ser mais porque é muito longe. É do outro lado do mundo. Sim. É uma uma- conexão ou são duas? Eu fiz 2 conexões, porque a cidade onde eu fiquei foi Queenstown. Queenstown, ela é bem no sul da Nova Zelândia. Então, eu saí de Guarulhos e fui para o Chile. Do Chile, Auckland, que é o norte da Nova Zelândia. E de Auckland, eu fui para Queenstown. Então, foram 4 voos. Nossa! No total de 35 horas de voos. Eu demorei, tipo, quase 3 dias para chegar lá na Nova Zelândia. É longe. É longe. É uma viagem cansativa. Realmente. E você? Como é que foi a sua experiência comprando a passagem aérea? Olha, eu chutei assim o pau da barraca mesmo, né? Porque quando eu fui para tirar o visto, a cidade estava decidida que eu ia para Toronto. E eu falei uma coisa de cada vez. Então, agora que eu fechei com a agência o intercâmbio, eu vou providenciar o visto. E aí eu tive auxílio para resolver toda a questão do visto. Depois que estava com o visto em mão, aí eu parti para comprar a passagem. Por quê? Eu solicitei o visto americano. Conversando com a minha amiga, ela falou, olha, vamos pegar logo o americano, porque a gente vai fazer uma viagem juntos. Aí eu falei, vamos. E ela falou, vamos. E aí eu falei, então tá, então vamos solicitar aí, dar entrada no visto americano. E daí solicitamos, deu tudo certo, passei na entrevista, recebi, depois de posse, eu comprei a passagem, acho que 1 mês, 2 meses antes. Eu olhei numa semana, estava em torno de 8 mil. Quando foi na semana seguinte, eu pedi para o pessoal da agência dar uma olhada novamente e estava 5 mil e pouco. Baixou muito, eu tive muita sorte. E realmente. eu acho que foi algo muito atípico, porque sempre estava se mantendo na casa de 6, 8 mil reais. Sim. E de volta, né? E foi um voo direto. Eu tinha opções de ter conexões, aumentava aí em 5, 6 horas no meu trajeto total, no percurso.
E eu vi que não compensava tanto para uma diferença de 500, 600 reais. E muita gente que nunca viajou de avião ou nunca viajou pra fora, a pessoa não tem dimensão do quanto que cansa viajar. Sim. A pessoa fala assim, de viajar cansa? Imagina, eu queria ter esse tipo de cansaço. Perrengue chique. Mas você está num avião que, por mais que ele seja um pouco maior do que os domésticos, ainda assim é apertado, é desconfortável e você dorme sentado. Não é um sono de qualidade. E aí é conexão. E nem sempre no aeroporto de conexão tem um lugar legal pra você ficar, pra você deitar. Aí você fica preocupado com a sua bagagem de mão, se alguém vai pegar ou não, que você tá no aeroporto. Sim. Então é uma série de coisas que às vezes sua mente nem descansa direito. Sim. Sim. Eu tive uma colega que, inclusive, ela fez conexão em algum país, alguma cidade lá dos Estados Unidos. E quase que ela perde o voo porque ela não teve auxílio para dizer, olha, o portão é aquele, você precisa aguardar naquele portão, vai sair tal hora. Então, ela teve que rodar muito atrás de informação porque foi muito complicado. Eu costumo dizer que o aeroporto é um mundo paralelo, né? Porque, assim, acontecem tantas coisas lá dentro que, assim, só a gente que se permite viver essa coisa, né? Essa experiência de você ir pra fora ou de você ir viajar. Eu acho que tudo pode acontecer quando você se coloca lá. É que nem comigo. Eu tenho muitas histórias, assim, de aeroporto, inclusive de perder voo também e... É uma loucura, é uma loucura. Aeroporto, assim, pra mim, sempre vai ser um mundo paralelo. É um mundo diferente do nosso, assim, sabe? Que a gente vive, porque é muito doido. Sim, muito doido. Eu já trabalhei no aeroporto, então posso dizer Foi. que as pessoas sempre passam por um perrengue diferente. Quando você acha que você já viu tudo, sempre tem algo muito bizarro que acontece no aeroporto. Sem dúvida. Eu acredito que é de suma importância levar esses pontos em consideração na hora da compra da passagem. Eu preciso comprar minha passagem com a agência? Não. Dá para você fazer toda a sua pesquisa e fazer a aquisição da passagem. Por que eu falo que é importante você fazer a compra de forma independente? Porque se você fizer com uma agência, quando você precisar de algum suporte, você vai acabar pagando uma taxa. E você paga a taxa em dólar, não é em real. E às vezes não fica muito atrativo aquele suporte que você mesmo poderia resolver pela internet. Por exemplo, em Toronto eu poderia resolver, mas eu não poderia resolver nada de forma presencial. Era tudo pelo site, tudo de forma simples. Mas eu não podia resolver porque eu tinha feito a aquisição por meio da agência. Esse é o problema. Muitos clientes, às vezes, quando trabalhavam no aeroporto, queria resolver ali comigo no balcão, mas, você comprou com a agência, tem que ligar pra agência. Tem um intermediário ali. Tem intermediário ali no meio. Deixa mais então, difícil. isso é muito chato. Uma dica que eu vi também que é muito legal pra compra de passagem é abrir uma aba anônima. Porque quando eles descobrem que você está pesquisando, o preço já vai automaticamente aumentando. Então, quando você vai na aba anônima, você consegue fugir disso. Sim. A questão da madrugada, alguém já testou? Porque eu não sei se funciona ou não. Então, eu ia até comentar disso. Falam, né, que na madrugada ali, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, você entra que tem promoção, que tá mais barato. Eu já fiz esse teste, não tive sorte. Não sei se é porque, como eles já viram que eu estava pesquisando antes já e me trouxe já atualizado, do mesmo jeito que eu tinha pesquisado antes. Não foi pela aba anônima? Não. Então deve ter sido isso. Boa. Mas talvez dá para testar na aba anônima e esse horário, para ver se realmente você consegue ver a diferença ali de preço. É bacana, é uma estratégia que você pode adotar. Eu, particularmente, eu não cheguei a verificar. Hoje eu verifico voos nacionais, eu estou muito mais atento, né? Porque eu tive essa dica depois que eu comprei a passagem e eu falei, eu vi diferença. E não era todo dia que dava para ver que estava num preço legal, mas a gente fica naquele, eu vou deixar para dar uma olhada amanhã, porque amanhã tende a estar melhor, vai estar um preço mais atrativo, e nem sempre está. Então, Sim. assim, se você viu que na tendência dos últimos meses, dias que você está verificando, e tem site que mostra, né, quando aumenta ou baixa, mostra um gráfico, você aproveita e já compra logo para garantir. Porque a compra, ela não é feita com a moeda local, ela é feita com base no dólar de turismo, se eu não me engano. Né? Quando eu fui comprar na agência, eles falaram, olha, a aquisição ela é feita com base no valor do dólar de turismo naquele dia. E a gente
não tem muito acesso a essa informação. Sim. Sim. E é importante levar isso em consideração também. É. E um site que eu acho bem legal, que antes eu não conhecia, quando eu comprei minha passagem, quando eu estava indo para Nova Zelândia fazer intercâmbio, eu não sabia da existência ainda, também não sei se já existia, que é o Skyscanner. Skyscanner. Skyscanner é tudo de bom, porque ele traz de todas as companhias, né? Então você coloca lá o lugar que você quer ir, a data, tudo certinho. E eles te puxam tudo. Então você tem... Mas assim, é por intermediários, né? Lá dentro, se você for ver. Sim. Que aí vai ficando um pouco mais barata a passagem. Se você comprar direto com a Skyscanner, fica um preço um pouco mais alto. Porém, eu acho que compensa super. Porque ela consegue carregar e te trazer tudo que é mais barato de passagem. Te dá a opção de colocar a mais barata, a mais rápida. Te dá mais uma opção. A mais cara, eu acho. Alguma coisa assim. Tem como filtrar. Tem como filtrar, ele te dá essa perfeito. opção, Skyscanner. Eu comprei por uma agência, eu não vou nem falar dela aqui, porque vai que ela me patrocina ainda, né? Se alguma agência quiser patrocinar aí, ou até agência de intercâmbio também. Eu tive um problema com eles porque eu comprei com direito a 2 bagagens. Só que eu cheguei no aeroporto e tinha direito a uma bagagem só. Não. Só que eu consegui pedir um comprovante lá na Inglaterra da segunda bagagem e eles me reembolsaram aqui no Brasil. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.